Salve galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de ligações químicas. Hoje essa aula vai ser sobre ligação covalente. Tá pronto? Então vamos lá! Então vamos lá, moçada, para a nossa segunda aula de ligações químicas. Hoje nós vamos falar da ligação covalente. E quando nós falamos ligação covalente, existem dois tipos de ligação covalente. A ligação covalente normal e a covalente dativa. Veremos um por vez. Começando então na ligação covalente normal. A ligação covalente ocorre entre ametais. Lembra aquele COP 100 família 7A? É importante aqui para você saber quais átomos está ocorrendo a ligação covalente. Todo átomo que é um ametal tende a ganhar elétron. Então, se eu tiver numa ligação covalente dois átomos, os dois serão ametais, os dois querem ganhar elétrons. Mas e aí como é que faz? Porque na ligação iônica, galera, era unir o útil ao agradável. Eu tinha um átomo que queria ganhar elétron e um que queria perder. Mas e aqui que todo mundo quer ganhar elétrons? Como que eles resolvem o problema? Então eles vão compartilhar elétrons. Então ligação covalente é uma ligação química onde ocorre compartilhamento de elétrons. E todo composto, moçada, formado a partir de uma ligação covalente, a gente chama de molécula. Então quando a gente fala uma molécula de água, uma molécula disso, uma molécula daquilo, é porque as ligações químicas que compõem aqueles átomos são ligações covalentes. O termo molécula só se aplica à ligação covalente, não se aplica à ligação iônica e nem à ligação metálica. Beleza, galera? Então vamos começar com o exemplo, que é mais fácil de vocês entenderem. A molécula de H2, que é o gás hidrogênio. Eu tenho dois átomos de hidrogênio que vão participar. Só que hidrogênio é um ametal. Então eu tenho a ligação entre dois ametais. Quando eu ligo ametal com ametal, a ligação é covalente. Vamos ver como fica essa história. Hidrogênio está na família 1A, consultando a tabela periódica. Portanto, tem um elétron na camada de valência. E aí, galera, o que ele faz para completar o octeto? Ganha ou perde elétrons? A princípio, você poderia responder assim: perde um elétron, Josias. Só que tá errado, moçada, porque hidrogênio é uma exceção. Porque o hidrogênio, ele tem uma camada só, é um átomo pequenininho. E na primeira camada cabem no máximo 2 elétrons. Então, o octeto do hidrogênio, ele completa com 2 elétrons na camada de valência e não 8. Portanto, para completar o octeto, o hidrogênio só precisa ganhar mais um elétron. Então, ele vai preferir ganhar um elétron. Quando eu digo que ele ganha um elétron, na ligação covalente, significa que ele faz uma ligação covalente. E o outro hidrogênio, tudo a mesma coisa também. Então, galera, como que eu vou representar isso? Eu vou desenhar os dois átomos de hidrogênio. Eu vou escrever agora só os elétrons da camada de valência. No caso, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Então, cada bolinha é um elétron que está na camada de valência de cada um dos dois hidrogênios. Como cada átomo de hidrogênio faz uma ligação, cada um deles quer ganhar um elétron, eles vão compartilhar um par de elétrons. Quando eles compartilharam o par de elétrons, significa que esses dois elétrons compartilhados passam a ser dos dois hidrogênios ao mesmo tempo. Quando eu compartilho algo com alguém, eu não estou doando esse algo, eu estou oferecendo para essa outra pessoa, mas esse algo continua sendo meu também. Eu estou compartilhando, eu não estou doando. Então, o compartilhamento desse par de elétrons significa que esses dois elétrons passaram a ser dos dois átomos de hidrogênio ao mesmo tempo. Portanto, cada um dos átomos de hidrogênio passou a ter 2 elétrons na camada de valência. Eles estão felizes com a camada de valência completa. Galera, essa forma de representação que a gente mostra os elétrons é chamada estrutura de Lewis. Só que cada balãozinho eu posso trocar por um tracinho, dessa forma aqui. Esse tracinho significa um par de elétrons compartilhados. E a gente fala que isso aqui é uma ligação simples, ou uma ligação covalente simples. E essa forma de representação a gente chama de fórmula estrutural. E ainda a gente pode colocar a fórmula molecular, que nesse caso são dois átomos de H, então é o H2, que é a fórmula molecular. Galera, nesse exemplo está bastante simples, mas vocês vão perceber que a diferença entre a estrutura de Lewis e a fórmula estrutural é que a estrutura de Lewis dá uma noção mais completa de como os elétrons estão se distribuindo pelos átomos. Já a fórmula estrutural é uma forma mais limpa de se mostrar a estrutura, as ligações químicas, não é tão poluída, mas dá menos informações. Nesse primeiro exemplo, isso não fica tão claro,
porque a molécula de H2 é bem simples, só tem 2 elétrons. Mas nos próximos exemplos, isso vai ficar mais claro. Moçada, para ilustrar ainda melhor essa molécula de H2, olha só, vamos desenhar os 2 átomos de hidrogênio, tá aí. Para que ocorra a ligação química, então vai ser compartilhado um par de elétrons, tá aí, compartilhou. Então, moçada, isso é uma ligação covalente simples. Agora, olha para esse primeiro átomo de hidrogênio que está à esquerda da sua tela. Eu vou apagar o outro, apaguei. Conta quantos elétrons ele tem na camada de valência. 1, 2. Camada de valência completa. E o outro átomo de hidrogênio é a mesma coisa. Tem 1, 2 elétrons na camada de valência. Camada de valência está completa dos 2 átomos. Lembra que ligação química os átomos fazem para ter a sua camada de valência completa. Exemplo 2, molécula do O2, que é o gás oxigênio. Então, essa ligação química vai se estabelecer entre 2 átomos de oxigênio. Também são 2 ametais, ligação covalente. Moçada, oxigênio está na família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, ganha 2 elétrons. Em outras palavras, ele tem que fazer 2 ligações, ou compartilhar 2 pares de elétrons. Então, você vai desenhar os 2 átomos de oxigênio, e você vai fazer bolinhas, ou tem gente que faz xizinho, tanto faz, para representar os elétrons da camada de valência. Então, moçada, cada oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Quantas ligações cada oxigênio vai fazer? 2 ligações, ou seja, eles têm que compartilhar 2 pares de elétron. Então, eu vou fazer 2 balãozinhos. Aqui compartilhei o primeiro par de elétrons, compartilhei o segundo par de elétrons. Pronto. Agora, cada oxigênio fez 2 ligações. Galera, e se você contar os elétrons da camada de valência, você vai ver que cada um dos oxigênios passou a ter 8 elétrons na camada de valência. Essa é a estrutura de Lewis. Mas eu posso também escrever naquela outra forma, que é a fórmula estrutural. Cada balãozinho você troca por um tracinho. Então tá aí. Então aqui eu tenho uma ligação dupla. E essa é a fórmula estrutural. E eu posso escrever a fórmula molecular, que é O2. Vamos ver o que acontece com os átomos de oxigênio nessa ligação? Então olha só, desenhei 2 átomos de oxigênio. Falou em ligação química, o que vale é a camada de valência. Então, grifei a camada de valência. E cada átomo de oxigênio vai ter que compartilhar 2 elétrons. Então, eu vou fazer 2 balõezinhos. Significa que existe 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Moçada, isso é uma ligação covalente dupla. Olha só como os átomos completaram a camada de valência. Olha para o primeiro oxigênio que está à esquerda. Vou apagar o outro. Apaguei. Conta quantos elétrons você tem na camada de valência, inclusive os elétrons dos balõezinhos, tá, gente? Então, você contar vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está com a camada de valência completa. E o outro átomo de oxigênio, a mesma coisa. Então, os átomos estão com as camadas de valência completas. Exemplo 3. Molécula de N2, gás nitrogênio. Então, faz a mesma coisa, moçada. O nitrogênio está na família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, ganha 3 elétrons. Ganhar 3 elétrons significa que ele tem que fazer 3 ligações. E o outro átomo, evidentemente, é a mesma coisa. Então, primeiro vamos fazer a representação da estrutura de Lewis. Você vai desenhar os átomos fazendo bolinhas para representar os elétrons da camada de valência. Então, tá aí. Cada nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Então, cada nitrogênio tem que fazer 3 ligações para poder ganhar mais 3 elétrons. Então, eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. Então, tá aqui, compartilhou o primeiro par, compartilhou o segundo, compartilhou o terceiro. 3 pares de elétrons compartilhados, moçada. E se você contar os elétrons da camada de valência, agora, cada nitrogênio vai ter 8 elétrons na camada de valência. Você tem que contar todos os elétrons que estão, inclusive, dentro dos balãozinhos. Então, essa é a estrutura de Lewis. Só que cada balãozinho você pode trocar por um tracinho. Então, na forma estrutural, eu vou ter 3 tracinhos. Galera, olha só. 3 tracinhos juntos, isso é uma ligação tripla. Ou uma ligação covalente tripla. Essa é a fórmula estrutural. E ainda a fórmula molecular é N2, que é o gás nitrogênio. Vamos desenhar os átomos para ver como é que fica? Então, desenhei 2 átomos de nitrogênio. O que importa para mim aqui são as camadas de valência, grifei.
e vai haver compartilhamento de 3 pares de elétrons, tá aí. Só que 3 tracinhos, 3 balõezinhos juntos, significa que isso é uma ligação covalente tripla, ok, moçada? E aí os dois átomos passaram a ter a camada de valência completa. Josias, queria mais um exemplo para entender, então eu vou fazer mais exemplo, moçada. Agora, se você já entendeu, passa para frente, vai na ligação covalente dativa para você ganhar tempo. Então, galera, exemplo 4, molécula de CO2, que é o gás carbônico. Olha só, carbono e oxigênio são ametais, então a ligação é covalente. Carbono está na família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência. E aí, moçada, para completar o octeto, ele pode ganhar 4, somando com 4 dá 8, ou ele pode perder 4. A quantidade de elétrons é a mesma. Se você pode escolher entre ganhar e perder, o que você escolheria? Você escolheria ganhar, não é mesmo? Como a quantidade de elétrons é a mesma, então entre ganhar e perder, o carbono vai optar por ganhar. Então ele quer ganhar 4 elétrons. Ou seja, ele vai fazer 4 ligações. E o oxigênio, nós já vimos que ele está na família 6A, ele ganha 2 elétrons, faz 2 ligações. Galera, agora eu vou ter que desenhar essa molécula de CO2. É 1 carbono e 2 oxigênios. Sempre desenhe a molécula da forma mais simétrica possível. Então, como que eu consigo desenhar isso da forma mais simétrica possível? Desenhando o carbono no meio e os oxigênios nas pontas. Sempre fazendo bolinhas para representar os elétrons da camada de valência de cada átomo. 6 para o oxigênio e 4 para o carbono. Quando você tiver vários átomos, vale essa dica. Resolve o problema primeiro daquele que é mais fácil resolver. É quem faz menos ligações, é mais fácil resolver o problema, que é o oxigênio. O oxigênio só faz 2 ligações. O carbono faz 4, é mais difícil. Então faz o oxigênio primeiro. O primeiro oxigênio da esquerda, ele faz 2 ligações, portanto eu vou compartilhar 2 pares de elétron. Tá aí. Resolveu o problema do primeiro oxigênio. Olha o segundo oxigênio que está à direita da sua tela. Ele também vai fazer 2 ligações, compartilha mais 2 pares de elétron. E o carbono, Josias? Pessoal, o problema do carbono se resolveu automaticamente. Ele precisava fazer 4 ligações, ele já está fazendo 4 ligações. Ele também já tem 8 elétrons na camada de valência. Então essa é a estrutura de Lewis. Só que você pode escrever daquela outra forma mais enxuta, mais limpa. Cada balãozinho você troca por um tracinho. Então tá aí, cada balãozinho troquei por um tracinho. Observa que eu tenho 2 ligações duplas. Uma ligação dupla de um lado e a outra ligação dupla do outro lado. Então eu tenho 2 ligações duplas. Essa é a fórmula estrutural. E a fórmula molecular já sabemos que é CO2. Tá aí, galera. Exemplo 5, molécula da água. Então, fazendo a mesma coisa, hidrogênio, nós já vimos que ele tem que fazer uma ligação. E oxigênio, nós já vimos que ele tem que fazer 2 ligações. Então, você vai desenhar essa molécula colocando os átomos da forma mais simétrica possível. Você tem 1 oxigênio e 2 hidrogênios. Escreve o oxigênio no meio e os hidrogênios nas pontas. Então, galera, olha só, resolve o problema primeiro de quem é mais fácil, que é o hidrogênio, porque ele só faz uma ligação. Olha o hidrogênio que está à sua esquerda. Faz uma ligação, compartilha um par de elétrons. O outro hidrogênio também compartilha um par de elétrons. O oxigênio tinha que compartilhar 2 pares de elétrons, fazer 2 ligações. Só que automaticamente ele já está fazendo 2 ligações. Então aqui já está completo, finalizada essa estrutura de Lewis da molécula de água. Mas cada balãozinho você pode trocar por um tracinho. E aqui nós vemos que nós temos 2 ligações simples. Essa é a fórmula estrutural. E a fórmula molecular, H2O. Quer fazer mais um exemplo? Molécula de HCl. Então vamos lá, moçada. Hidrogênio a gente já sabe que faz uma ligação. E cloro está na família 7A. Precisa ganhar um elétron, também faz uma ligação. Olha só, moçada. Desenhei os átomos com os elétrons da camada de valência. Tanto hidrogênio quanto cloro fazem uma ligação só. Então compartilhem um par de elétrons. Pronto! Já estão com a camada de valência completa, estrutura de Lewis. Cada balãozinho você troca por um tracinho. Aqui nós temos uma ligação covalente simples, ligação simples. Fórmula estrutural e fórmula molecular HCl.
Agora, galera, a ligação covalente dativa. O que é uma ligação covalente dativa? Qual a diferença para a ligação covalente normal? Galera, na ligação covalente dativa, o par de elétrons compartilhado vem de um só átomo. Ou seja, somente um dos átomos envolvidos na ligação compartilha o seu par de elétrons. Como assim, Josias? Para você entender a diferença. Quando a gente falava de ligação covalente normal, a gente compartilhava um par de elétrons, só que eu tinha dois átomos. Um átomo contribuía com um elétron e o outro átomo contribuía com outro elétron. Então, o par de elétrons compartilhados vinha de dois átomos diferentes, isso na ligação covalente normal. Só que na ligação covalente dativa não é assim. O par de elétrons vem somente de um átomo, ou seja, o mesmo átomo fornece os dois elétrons que serão compartilhados. Deixa eu mostrar no exemplo para você ficar mais fácil. Molécula do O3, que é o gás ozônio. Então aqui eu só tenho um átomo de oxigênio. E a gente já viu por várias vezes que o oxigênio faz duas ligações. Então, galera, vou desenhar aqui os três átomos de oxigênio, desenhando os 6 elétrons da camada de valência ao redor de cada átomo. Olha o primeiro e o segundo átomo, que está à sua esquerda, né? Na sequência. Vamos fazer duas ligações neles. Vamos fazer eles compartilharem dois pares de elétron. Beleza. Moçada, o primeiro átomo de oxigênio já tem 8 elétrons na camada de valência. Já fez duas ligações. O átomo do meio, central, também já tem 8 elétrons na camada de valência. Já está feliz. Mas faltou ao terceiro átomo, que está à direita. Como que eu faço? Ele também quer ganhar 2 elétrons. Então, esse átomo central vai pegar 2 elétrons dele e vai compartilhar com o terceiro átomo de oxigênio. Então, o átomo central pegou 2 elétrons dele e compartilhou com o terceiro átomo de oxigênio. Esse tipo de ligação é chamado ligação covalente dativa. Por quê? Porque é covalente porque está havendo um compartilhamento de elétrons, mas é dativa porque o mesmo átomo está compartilhando o par de elétrons dele. Então, essa é uma ligação covalente dativa. Então, está aí a estrutura de Lewis. Cada balãozinho, moçada, a gente troca por um tracinho, inclusive a ligação covalente dativa. Só que aí vocês vão observar um problema da forma estrutural. Olha a ligação covalente dativa. Essa é a ligação covalente dativa, só que olhando assim, você não sabe se é uma ligação simples ou se é uma ligação covalente dativa, porque a representação é exatamente a mesma. Por isso, galera, a estrutura de Lewis, ela nos dá a vantagem de bater o olho e já reconhecer de cara quando eu tenho uma ligação covalente dativa. Já na forma estrutural isso não é tão claro. Eu precisaria imaginar como é a estrutura dos elétrons, da camada de valência de cada átomo, para chegar à conclusão se a ligação é simples ou é covalente dativa. Então, essa forma estrutural, e eis aí a desvantagem da forma estrutural. E a fórmula molecular, O3, que é o gás ozônio. Vamos ver esse exemplo do HNO3, que é o ácido nítrico, galera. Então, o hidrogênio faz uma ligação somente. O nitrogênio está na família 5A. Ele ganha 3 elétrons, faz 3 ligações. E o oxigênio, nós já vimos várias vezes, que ele faz 2 ligações. Como que eu desenho essa molécula, Josias? Sempre da forma mais simétrica possível. Olha só, nitrogênio, coloca ele no meio. Você tem 3 oxigênios, coloca os átomos de oxigênio ao redor do átomo de nitrogênio, distribui os 3 ao redor. E hidrogênio, moçada, uma dica, hidrogênio vai sempre na ponta. Por que na ponta? Porque isso só faz uma ligação. Qual ponta eu ponho ele, Josias? Qualquer uma, tanto faz. Mas ele sempre vai na ponta. De quem que eu vou fazer ligação primeiro? Quem que eu vou compartilhar elétrons primeiro? Do mais fácil, galera, que é o hidrogênio, faz uma ligação só. Então, o hidrogênio compartilhou um par de elétrons. Fechou. Quem que eu vou fazer agora? O próximo mais fácil, que é o oxigênio, que faz 2 ligações. Só que olha esse oxigênio que compartilhou um par de elétrons com o hidrogênio. Ele já compartilhou um par de elétrons. Falta só compartilhar mais um par de elétrons. Esse oxigênio já está feliz. Olha o oxigênio que está à sua direita. Vou compartilhar mais 2 pares de elétrons. Pronto, ele está feliz. E o nitrogênio, moçada? O nitrogênio quer compartilhar 3 pares de elétrons, faz 3 ligações. Só que essas 3 ligações já foram feitas. Olha só, conta quantos balãozinhos tem. 3 balãozinhos envolvendo o nitrogênio.
Só que eu tenho um oxigênio lá embaixo que quer ganhar mais 2 elétrons. Então, como que eu resolvo o problema dele? O nitrogênio pega esses 2 elétrons que sobraram e compartilha com o oxigênio. Observa que esses 2 elétrons vieram do nitrogênio. Portanto, isso é uma ligação covalente dativa. Então, o nitrogênio fez uma ligação covalente dativa com o oxigênio. Então, essa é a estrutura de Lewis. Cada balãozinho eu troco por um tracinho. E observem, moçada, onde está a ligação covalente dativa. Olhando assim visualmente, não tem diferença nenhuma para a ligação simples. Então, essa é a desvantagem da fórmula estrutural. Molécula de H2SO4, exemplo 3. Próximo exemplo, galera, o ácido sulfúrico. Então, olha só, hidrogênio faz uma ligação só. Enxofre está na família 6A, faz 2 ligações. E oxigênio também faz 2 ligações. Como que eu desenho a molécula? Da forma mais simétrica possível. E lembra que hidrogênio vai sempre nas pontas, porque ele só faz uma ligação. Então, desenho o átomo de enxofre, porque eu só tenho um enxofre. Eu tenho 4 oxigênios, certo? Desenha, distribui esses 4 átomos de oxigênio em volta do enxofre. Distribuir. E você tem 2 hidrogênios. Coloca eles nas pontas. De quem que eu faço a ligação primeiro, Josias? De quem é mais fácil, que é o hidrogênio, porque ele só faz uma ligação. Então, uma ligação para um hidrogênio, uma ligação para o outro hidrogênio. Resolvi o problema dos hidrogênios. Quem que eu faço agora? Ligação do oxigênio. Dá prioridade para os oxigênios que já fizeram uma ligação com o hidrogênio, porque eles vão fazer 2 ligações. Só que como eles já fizeram uma, só falta mais uma. Então, resolvi o problema de um oxigênio, resolvi o problema do outro oxigênio. O enxofre faz quantas ligações? 2. E ele já está fazendo 2, moçada. Olha só, tem 2 balõezinhos envolvendo ele. Só que eu tenho mais 2 átomos de oxigênio que também querem 2 elétrons. O que eu faço então? Ligação covalente dativa para esses átomos de oxigênio. Então, observa que eu tenho 2 ligações covalentes dativa aí nesse caso. E essa é a estrutura de Lewis. Fórmula estrutural, cada balãozinho troca por um tracinho. Então, cada balãozinho eu troquei por um tracinho. E observa, moçada, onde estão as ligações covalentes dativa. Parece ligação simples. É a desvantagem da fórmula estrutural. Último exemplo, galera, para a gente encerrar essa aula, essa parte de ligação covalente. Molécula de H3PO4, é o ácido fosfórico. Então, hidrogênio faz uma ligação somente. Fósforo está na família 5A, faz 3 ligações. E oxigênio está na família 6A, faz 2 ligações. Como eu desenho a molécula, Josias? Simétrica. Fósforo, só tem um átomo de fósforo, desenho no centro. Oxigênio, tenho 4 átomos de oxigênio, distribui eles ao redor do fósforo. E eu tenho 3 hidrogênios, jogo os 3 nas pontas. Tá aí. De quem que eu faço a ligação primeiro? De quem é mais fácil, do hidrogênio que só faz uma ligação. Então, uma ligação para cada hidrogênio. Pronto. Resolvi o problema dos hidrogênios. De quem que eu faço agora? Do oxigênio que já fez uma ligação, porque só falta mais uma para esses oxigênios. Então, fiz mais uma ligação para cada um desses 3 oxigênios. Pronto. Resolvi o caso, a situação desses 3 oxigênios. E o fósforo, galera, quantas ligações ele faz? 3. Só que conta quantos balõezinhos ele tem. Tem 3, já está fazendo 3 ligações. Só que ainda tem mais um oxigênio que quer elétron. O que você faz para ele? Covalente dativa. Então, olha aí a ligação covalente dativa. E essa é a estrutura de Lewis. Mas cada balãozinho você pode trocar por um tracinho. Então, tá aqui, galera. Vou trocar cada balãozinho por um tracinho. E olha onde está a ligação covalente dativa, moçada. Por essa forma de escrita fica difícil reconhecer de cara. E para encerrar a aula, moçada, um fenômeno importantíssimo que ocorre com substâncias covalentes, que é o fenômeno chamado de alotropia. O que é alotropia ou o que são alótropos? Alotropia, moçada, é o nome que a gente dá quando um mesmo elemento químico forma substâncias diferentes. E essas substâncias diferentes formadas por um mesmo elemento químico são chamados de alótropos. Josias, não entendi. Então deixa eu te dar o exemplo que fica melhor. Por exemplo, o carbono é uma substância que forma
alótropos, ou seja, substâncias diferentes formadas só de carbono. Então a pergunta é assim, galera, imagina assim, se eu pegar um monte de átomo de carbono, só carbono, mais nada, e juntar, fazer ligações químicas, que substância que ele forma? Na verdade, ele pode formar 3 tipos de substâncias diferentes. Uma delas é uma muito conhecida da gente, está no nosso dia a dia, que é a grafite. Grafite é formada só de carbono. A segunda, a gente conhece, talvez não esteja tanto no nosso dia a dia, mas a gente conhece, que é o diamante. Diamante também é formado só de carbono, moçada. E o terceiro é uma que já pode ser meio estranho, porque não está presente no nosso dia a dia e a gente não ouve falar muito dele. Mas é uma substância chamada de fulereno, que parece uma bola de futebol, uma estrutura que parece uma bola de futebol. Aí você vai me perguntar, mas Josias, espera aí, o grafite é uma substância escura, barata, tá no meu dia a dia, eu uso pro lápis, é uma substância super quebradiça, né? Você pega uma grafite de lapiseira, quebra com facilidade. E ainda, não sei se vocês sabem, mas é um bom condutor de eletricidade. O diamante já é um material que é transparente, tem um brilho lindo, é um material caro, é um material que tem uma dureza enorme, tanto que é conhecido como o material mais duro que se conhece na natureza. E ele tem propriedades totalmente diferentes. E todos eles são feitos só de carbono. O que explica isso? O que explica, moçada, é a forma como os átomos se ligam. No caso do grafite, os átomos de carbono formam como se fossem camadas. Então essas camadas se sobrepõem uma à outra. No caso do diamante, os átomos de carbono formam ligações numa rede, num emaranhado tridimensional, um emaranhado mesmo. E essas ligações são muito estáveis, muito fortes. E o fulereno, os átomos de carbono se ligam e formam uma esfera, como se fosse uma bola de futebol. Então a diferença, moçada, está na forma como os átomos se ligam. Então o carbono forma 3 alótropos: grafite, diamante e fulereno. Existem outros átomos que formam alótropos? Sim. O enxofre, por exemplo. Ele forma os alótropos monoclínico ou ortorrômbico. São substâncias que têm aspectos totalmente diferentes, embora não sejam formados somente por enxofre. E o outro é o fósforo, galera. O fósforo pode formar as formas alotrópicas fósforo branco ou fósforo vermelho. O fósforo branco é altamente explosivo, ele não pode ter contato com água, nem com a umidade do ar. O fósforo vermelho está no nosso dia a dia. A gente usa isso em casa para acender o fogo, por exemplo, no fogão. Só que uma curiosidade, moçada, o fósforo, ele não está na ponta do palito de fósforo. Na verdade, ele está na caixinha. Então, o que está no palito é a pólvora. O fósforo está na caixinha, tá bom, galera? Então é isso, moçada. Assim nós encerramos essa aula de ligação covalente. E já chegamos ao final de mais uma aula, galera. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Vocês tenham entendido, isso tenha ajudado vocês, moçada. Grande abraço a todos. Obrigado de vocês terem assistido. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, moçada.